Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito interessante. Eu até comentei no meu stories de manhã que as pessoas, a nossa missão de vida, como a gente age, é determinado por 3 fatores. E hoje eu vou falar um deles: lateralidade cortical, a sua data de nascimento e o seu local de filho, a sua posição de filho, se você é o primeiro, se você é o segundo, se você é o terceiro filho. E hoje eu vou falar sobre lateralidade cortical. O que é a lateralidade cortical? Nada mais é do que a energia que nós usamos. Todos nós usamos a energia feminina ou a energia masculina. Então, como que a gente faz isso, Lenir? Em dados momentos, você vai utilizar mais a energia masculina, de enfrentamento, de proteção, de deixa comigo, deixa que eu faço. E em outros momentos, você vai usar a energia feminina, que é do evitamento, apaziguar, tranquilizar, não deixar que as emoções... deixa as emoções virem muito mais à tona do que um modo masculino de agir. Então, isso vai determinar. E como que isso é determinado? Nós não escolhemos se nós nascemos destros, destras, canhotos ou canhotas. Simplesmente isso é determinado segundo aquilo que nosso clã precisa para aquele momento. Então, eu, por exemplo, eu sou filha mais velha e eu venho numa energia destra. O que é essa energia destra? É uma energia feminina, porque eu sou mulher. Então, como que eu descubro como essa energia, como eu funciono? Batendo palma. E como que é bater palma? Quando eu bato palma, essa minha mão direita, eu trago a força dela nessa mão aqui, da direita. Então, eu sou uma mulher destra. Então, o homem destro e a mulher destra vai fazer força com a mão direita. Lembrando, é o aplauso espontâneo, não é aquele forçado. Eu já vi pacientes que chegam na minha frente, eu peço para bater palma e bate igual foca, né? Não é igual foca. Você traz... Por exemplo, você está assistindo uma peça de teatro e bate palmas. Essa espontaneidade de bater palmas, você vai dizer se você é uma destra ou se você é um canhoto. Então, o que isso quer dizer? Eu, Lenir, eu sou a primeira filha, aquela filha da ação, da coragem, pode deixar que eu vou fazer, o que é certo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, o que é correto. Mas, em compensação, por eu ser uma mulher destra, o meu clã precisava dessa força, dessa energia, dessa impulsividade, deixa aqui comigo, mas também precisava de amorosidade. Então, uma mulher destra, vou dizer algumas características, né? A mulher destra ela é amorosa, ela é mais submissa, não submissa de dizer, não colocar aquilo que ela pensa, não, de forma alguma. É mais submissa daquela maneira assim, de apaziguar, de querer acalmar, abrandar. Amorosidade, entenda como uma amorosidade, querer cuidar. Então, isso é uma mulher destra. Um homem destro, ele já vem naquela figura de ganho de território, deixa que aqui quem manda sou eu. Aquele homem forte que vai lá na academia e faz força para chamar a atenção e dos outros homens, assim, quem manda aqui sou eu. E ao contrário, né? A mulher canhota, ela vai ter uma agressividade, uma energia mais masculina. Então, a mulher canhota, ela vai agir como um homem destro. E uma mulher destra vai agir como um homem canhoto. O homem canhoto, ele é aquele homem mais carinhoso, ele vai gostar de cozinhar,
Ele não vai ter problema nenhum em lavar louça, porque para ele lavar louça ou cozinhar não vai perder, não vai tirar o território dele. É aquele homem que tem sim o trabalho dele, mas que ele, para ele é muito importante ele voltar para casa. Então, às vezes, homens canhotos, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, se eles, o trabalho deles exige que eles viajem muito, é porque eles estão se afastando deste ninho. Eles se afastam desse ninho e para eles isso é perigoso, porque o que a natureza quis trazer com os homens canhotos? Para que ele ficasse mais junto dos seus, mais perto desse ninho, que ele ficasse, que ele protegesse mais esse ninho, que ele não fosse embora, que ele não viajasse muito, que ele não tivesse outras só querendo ganhar território, conquistas e conquistas e conquistas, que é do homem destro. O homem destro, ele vai querer, quanto mais ganhos, mais conquistas, território, mais ele vai buscar isso. E o clã dele, o homem canhoto, quando ele vem um canhoto, ele não precisa. É aquela pessoa que diz assim, ah, tá bom, querida, você que sabe. Ah, tá bom, meu amor. Não, tudo bem, vai desse jeito. O homem destro não, aqui quem manda sou eu. E vai ser do meu jeito. O homem destro é aquele que anda na frente da esposa e a esposa tá lá atrás. O homem canhoto não, ele vai estar aqui, lado a lado. O homem destro, ele vai se impor muito mais. O homem canhoto, ele vai ficar junto da esposa. É aquele homem que é amigo de todas as mulheres. E isso, eu não estou falando em modo algum da opção sexual. Jamais. Não tem nada a ver. Nada a ver com a mão que você escreve. Não tem nada a ver com a opção sexual. De novo, o que ele quer, o homem canhoto, foi escolhido dessa forma, o clã dele precisou justamente para que ele ficasse próximos aos seus e tivesse essa amorosidade, esse carinho, essa entrega para este ninho. Enquanto que o homem destro for buscar, proteger, brigar, bater de frente, controlar. E assim a mulher destra também. Então a mulher destra, hoje, a maioria das mulheres são destras. Mas o que a gente vê muito, né? As mulheres são destras, porém, como houve muito essa mudança de querer querer se colocar como uma energia masculina muito forte, a mulher, o homem, trocaram os papéis. E aí uma mulher destra, ela entra em PET hormonal muito fácil. E o que é o PET hormonal? Ela sai da energia dela de base, por exemplo, uma destra, e vai para uma canhota. Porque isso nós fazemos o tempo inteiro. Então eu vou trazer um exemplo meu, né? Eu sou uma mulher destra. E eu não entendia porque que no meu trabalho, quando eu trabalhava em banco, eu trabalhava só com homens. E eu era dura, eu era fria, eu não queria mimimi. Eu chegava, já me impunha, colocava um tom de voz, é igual meu tom de voz agora. Não é de uma mulher destra. A destra vai falar mais baixinho, mais calmo, mais tranquilo. Agora, se eu coloco a minha destra neste momento, ninguém nem vai ouvir. Agora, a canhota, ela não quer mimimi, ela não tem meio termo. É desse jeito, é do meu jeito, eu que mando, eu que controlo, eu que... Entendeu? Então, assim, mas eu não entendia por que eu agia daquela forma. Eu lembro que as pessoas que eu trabalhava, eles diziam assim, nossa, Lenir, com certeza coitado do seu marido, né? Porque você deve ser terrível em casa. E não, em casa eu sou, não era, né? Eu sou amorosa, prestativa, complacente, diálogo, sempre muito calma. Enquanto que o meu trabalho, eu batia de frente com as pessoas, enfrentava, eu tinha esse enfrentamento, ou seja, energia masculina, do enfrentamento, de vai lá, de levantar a cabeça e combater. Em casa não, em casa eu voltava a ser a minha destra, eu colocava a minha roupa, que é a minha base, destra. Então, mais amorosa, um diálogo, um tom de voz mais baixo.
Enquanto que no meu trabalho, jamais. No meu trabalho eu tinha... Era muito forte, todo mundo me dizia assim, a Lenira é muito brava. Isso é o comportamento de uma canhota. Ser brava, rígida, às vezes grossa. Nossa, aquela mulher é extremamente grossa. Não, ela simplesmente está usando ou a energia de base dela de uma canhota, ou ela é uma canhota, né? Ela pode estar em pet hormonal. E eu vejo muitas mulheres, elas reclamam, que elas dizem assim, nossa, Lenira, eu só encontro homem banana. Mas será que é homem banana mesmo? Ou é você que está trazendo, e muitas vezes eu escuto isso nos meus atendimentos, eu escuto mulheres dizendo assim, e eu peço para bater palma, e aí as mulheres dizem assim, eu vejo que são destras, e elas dizem assim, nossa, e eu só encontro homem banana. E como você age? Ah, eu sou mais dura, mais fria, mais direta. Então, ela está em pet hormonal, porque para ela não foi bom estar com a energia, funcionando na energia de base dela, né? Aí ela vem e usa essa energia masculina, da canhota, e claro que ela não vai encontrar um homem que a proteja, que diga, não, pode deixar comigo, que eu vou fazer. Ela vai encontrar o homem canhoto, porque se ela encontra um destro junto com ela, que está em pet hormonal, na canhotice, os dois vão bater de frente, vão brigar, vão se matar. E quando que a mulher entra em pet hormonal? Automaticamente, quando ela toma anticoncepcional. Então, é igual o homem também, né? O homem destro vai pra balada e aí encontra uma mulher forte de si, poderosa, não quer nem olhar para os lados e toda, né? Se achando. Aí eles casam, se relacionam e decidem que vão parar para o anticoncepcional para ter um filho. Aí aquela mulher canhota que estava destra, né, que estava em pet hormonal, ela volta a ser uma canhota. E aí ela vai bater de frente. E ela vai bater de frente com esse homem o tempo inteiro. Que relacionamento que aguenta? Não aguenta. E é o mesmo, o homem canhoto, né? Vai pra balada. E encontrou uma mulher tão calminha, uma mulher forte também. Outro exemplo, né? Uma mulher forte, uma canhota. E essa canhota, ela tá lá, dona de si, ele fala... a canhota que está em pet e ela vira uma destra. Ela tá calma, ela tá tranquila, amorosa. E aí, de repente, essa mulher para de tomar o anticoncepcional e ela volta para a energia de base dela. Ele vai dizer assim, onde que eu encontrei esse monstro? Isso tudo, quando eu falo, explico para os meus pacientes, isso no atendimento, cai muitas fichas. Eu já atendi pessoas dizendo assim, nossa, Lenir, uma mulher destra, que ela age o tempo todo como uma canhota, né? Ou seja, na energia masculina. E ela disse assim, nossa, eu tô exausta, não aguento mais. Todas as decisões sou eu que tomo. Tudo que precisa ser feito lá em casa sou eu que determino. Qualquer coisa no trabalho sou eu que determino. Eu disse, claro que sim. Você tá numa energia masculina e não deixa o seu marido, que é um destro, que é a energia masculina, se posicionar. E o que acontece? Para ele é mais vantagem entrar num pet hormonal, virar um canhoto e dizer assim, sim senhora, você faz, você pode fazer, deixa do seu jeito está ótimo, do que bater de frente com ela o tempo inteiro. Só que assim, tem problema a gente estar numa outra energia de base? Claro que não. A gente faz isso o tempo inteiro, o tempo todo. O único problema é quando a gente passa assim 10, 20, 30, 40 anos numa energia que não é nossa. E aí esse enfrentamento que a gente vem fazer, por exemplo, eu me sentia cansada no meu trabalho. Porque eu não era aquela mulher canhota com essa energia masculina, de forma alguma. Eu sou uma pessoa amorosa, compreensiva, que tenta apaziguar, dar carinho. E lá eu batia de frente o tempo inteiro.
E as pessoas diziam, nossa, a Lenir é super brava. E eu não sou brava. E aí, pra mim, quando eu descobri tudo isso, nossa, caiu tanta ficha, tanta ficha. É igual esses dias uma paciente veio pra mim e ela tem uma menininha. E eu pedi pra ela bater palma e a menina é uma canhota. Na hora eu disse pra ela bem ativa, né? Ela quer brincar com bola, não gosta muito de saia, né? Ela disse, como que você sabe? Eu disse, claro, ela é uma canhota. Ela não vai gostar de vestidinho rodado, ela não vai gostar de bonecas, ela não vai gostar de brinquedinhos de criança, de menina. Ela vai querer jogar bola, ela vai querer estar com os meninos. Ela é mais próxima ao pai, porque essa é a energia dela, a energia masculina. Então ela vai estar mais ligada ao pai também. Aí ela disse assim, caramba, Lenir, você me fez entender muito mais a minha filha. Eu queria que ela colocasse vestidinhos, eu queria que ela andasse de saia. E era sempre uma briga, porque ela dizia que ela não gosta de vestido, ela não gosta de saia. A mesma coisa com os meninos. Porque a nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Então, um menino canhoto, por exemplo, ele vai gostar de artes, ele vai ser aquele menino mais quieto, aquele menino que vai estar mais próximo, mais ligado à mãe. Então, assim, até a gente entender tudo isso, olha quantos conflitos a gente gera. Porque o menininho, não é porque ele gosta de brincar de bonecas, de panelinhas. Esses dias um conhecido me falou assim, nossa, meu filho gosta de brincar com panelinhas. Eu disse, qual o problema? Nenhum problema. É simplesmente ele está usando a energia de base dele, que é a energia feminina. Entenda, nós usamos o nosso cérebro o tempo todo, tanto o lado direito quanto o esquerdo. O nosso lado esquerdo é a nossa energia feminina. Por quê? É aqui que está o centro da ovulação, é a vagina, tá tudo aqui do lado esquerdo. Então, progesterona fabricado mais do lado esquerdo. O nosso cérebro direito, ele é o cérebro onde tem o centro da ereção. Então, aqui é o testosterona. Então, assim, nós vamos utilizar isso o tempo inteiro. Então, não crie fantasmas onde não existe. Porque, assim, uma menina canhota, muitas vezes, e eu atendo pessoas que elas são canhotas, daquela de enfrentar, de fazer, de dizer assim, isso deixa comigo que eu faço, pode deixar que eu resolvo, de bater de frente. Isso é energia canhota, de uma mulher canhota. E essa mulher reage a tudo como uma destra. E a vida está dizendo assim, quando que você vai trazer a sua energia de base? Aquilo que você realmente veio fazer nesse clã? Você não é isso. Você não é para ser assim, essa pessoa tão passiva, essa pessoa tão... Ah, pra mim tá bom. Ah, pra mim tanto faz. Ah, ele nem queria falar daquele jeito. Não. O seu clã, quando pediu uma mulher canhota, pediu uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher que enfrenta usando a energia masculina. E essas mulheres, quando elas vivem uma vida, porque um pai muito autoritário, um pai destro, aí vem uma menina canhota. Nossa, ela vai apanhar o tempo inteiro, se for um pai mais duro, né? Com autoridade de bater. Vai apanhar o tempo todo. E aí ela vai dizer assim, opa, para eu sobreviver aqui, porque o nosso cérebro ele sempre quer fazer com que a gente sobreviva. Aí ela diz assim, para eu sobreviver nesse mundo aqui, nesse ambiente, deixa eu tirar essa minha roupinha de canhota e colocar essa minha roupa de destra. Mas ela não é isso. E aí eu vejo quantas pessoas frustradas que não conseguem se realizar e me dizem assim, nossa, eu não consigo entender, parece que eu não sou eu que estou agindo aqui, as coisas não acontecem para mim do jeito que eu gostaria. É claro que não. Não vão acontecer, porque você não está funcionando na sua base. E assim, de novo, homens destros, mulheres destras, homens canhotos, mulheres canhotas, enxergam a vida de um modo diferente. É o que eu disse lá no início. A sua data de nascimento, a sua posição de filho
E a sua lateralidade cortical vai determinar qual é o óculos que você enxerga a vida. Como que você determina tudo o que acontece para você. Então isso é muito, muito importante. Porque você entender a sua energia de base vai fazer com que você entenda que se você é uma mulher destra, eu, por exemplo, né? Eu sou uma mulher destra, mas eu como primeira filha, eu já venho numa energia masculina por conta da minha posição de filha. Mas lembrando, eu sou uma mulher destra. Eu entro em PET hormonal, vou para canhota mais fácil? Vou mais fácil. Só que quando eu percebo que eu tô muito na canhota, de ser dura, rígida, fria, calculista, opa, eu vou lá fazer uma escovinha, vou colocar um vestidinho de babado, usar uma maquiagem. Isso são questões da destra. Para trazer essa destrice de volta, falar mais baixo. Então, eu trago o tempo inteiro essa destra de volta. Porque se eu ficar na canhota o tempo todo, eu vou me cansar. Eu não vou aguentar. Da mesma forma, as canhotas, se elas ficam na destra o tempo todo, aceitando a submissão, baixando a cabeça, elas não vão aguentar. E aí vem as patologias. Porque se você não observa a sua energia de base, vem as doenças. E aí a gente observa, né, na natureza, nos nossos dias, assim, tem doenças que são muito mais para os homens do que para as mulheres. Então, uma mulher canhota, ela vai ter muito mais doenças, digamos assim, considerada de homens, do que mulheres destras. E quando tá ao contrário, é porque ela tá em PET hormonal. Então, isso tudo, é fantástico quando eu explico isso para os meus pacientes e eles entendem como eles funcionam, como eles conseguem, como eles vivem, como eles enxergam o mundo. E não tem, de novo, gente, não tem nada a ver com a escrita e não tem nada a ver com opção sexual. É a sua energia de base. Quem desenvolveu tudo isso, né? Um médico lá pelos anos 70, 80, Dr. Hammer, que ele desenvolveu as 5 leis biológicas. E ele, fazendo um monte de tomografias, ele percebeu que homens destros agiam como mulheres canhotas e mulheres destras agiam como homens canhotos. E aí ele quis entender tudo isso e ele trouxe essa explicação, esse compilado maravilhoso para entendermos como cada um funciona. Então hoje, se você não entende por que seu marido, às vezes você diz assim, mas ele é muito lento. Não, é só a energia de base dele. E às vezes ele é um homem destro, mas ele gosta de cozinhar, ele vai sim ter um carro vermelho e conversível, ele vai gostar de passear no shopping, porque ele está em PET hormonal. O destro ele não gosta, ele vai ter o carro preto, potente, não importa se é qual a cor, ele quer um carro, geralmente é preto, mas ele quer potência. Por quê? Porque ele marca território. O destro, o homem destro, ele não vai dar passagem para ninguém. Ele vai na pista da esquerda e diz assim, aqui quem manda sou eu. Agora a mulher destra, ela vai dizer, pode ir, pode ir. Ou o homem canhoto vai dizer, tudo bem, isso não compromete meu território. Pode passar, não tem problema, pode ir. Olha como muda a visão de mundo. Isso é fantástico. Quando eu entendi tudo isso, mudou completamente a minha vida. Entender que você age numa energia feminina e uma energia masculina o tempo todo. Mas isso muda completamente a sua visão. E sim, quando eu trago para os meus pacientes que eles estão agindo de uma forma e que é isso que está causando a patologia, muitas vezes a patologia vai embora. E por que ela vai embora? Porque ele volta a funcionar na energia de base dele. Ele volta a enxergar de uma outra forma. É só mudar o óculos. Toda e qualquer patologia, existe uma emoção por trás.
toda emoção vai causar algo no nosso corpo. E geralmente são patologias que a gente não gosta. Então, quando a gente muda o nosso óculos, existe patologia? Existe conflito? Não, não existe. E mudando o nosso óculos, a gente muda tudo. Então, entender isso, gente, é fantástico. E a primeira coisa que eu trago para os meus pacientes, né? Pergunta a data de nascimento, o nome, e peço para eles baterem palmas espontaneamente. Deixa eu trazer outra curiosidade. Curiosidade não, uma regra. Entre gêmeos univitelinos, somente gêmeos univitelinos, um sempre vai ser destro e o outro sempre vai ser canhoto. Sempre, sempre. Isso é regra. É biologia. Isso o Dr. Hammer comprovou com os milhares de casos que ele verificou através das tomografias. Então sempre um vai ser destro e um vai ser canhoto. E a gente, observando os gêmeos univitelinos, você pode observar. O canhoto, ele sempre, o homem canhoto, ele vai ter a cabecinha mais caidinha, ele vai sorrir mais. O homem destro, ele vai te olhar reto. Ele não vai pouco sorriso, vai já fechar um pouquinho mais, olhar. E isso a gente percebe desde os bebês, é incrível. Eu já observei muitos bebês gêmeos univitelinos e é exatamente isso. Eles te olham, o canhoto de um jeito mais meigo e o destro de um jeito mais, já aqui quem manda sou eu. É impressionante. E da mesma forma as mulheres. A mulher destra vai dar uma quebradinha no pescoço, vai apoiar o pezinho. E a mulher canhota te olha reto, fixo. Ela não aceita dizer assim, não, esse aqui não é o teu lugar. Então entenda, isso é fantástico descobrir. Você muda muita coisa na sua vida. Para de bater de frente, para de brigar muitas vezes com aquilo que não é seu território. Por exemplo, uma mulher destra que está em PET hormonal o tempo todo como uma canhota. As brigas dentro de casa acabam. Se ela volta para a destrice dela, se ela volta para aquela pessoa que o clã dela precisa deixar esse homem aparecer, o clã vai continuar. E é por isso que você vê uma mulher destra. Eu, por exemplo, eu vi uma mulher destra. O meu marido é um homem destro. E eu tenho que deixar essa figura masculina aparecer. Isso aqui não tem nada a ver com feminismo ou com machismo, de forma alguma. Então, eu vi uma mulher destra para que eu deixe esse homem destro aparecer, essa figura masculina aparecer mais, para que eu valorize mais essa figura masculina. E da mesma forma, a mulher canhota. O clã dela precisou dessa energia forte, decidida, de vai lá e faz e acontece. O clã dela precisou disso tudo. Mas viver numa ou outra o tempo inteiro, isso que causa a patologia, isso que causa os transtornos nas pessoas. Ela não está na base dela. E a gente pode, segundos. Por exemplo, acontece um assalto e todo mundo sabe que não pode reagir. Só que a gente sabe como que a gente vai reagir nesse momento? Claro que não. Eu já passei por um assalto à mão armada. Eu paralisei. Eu fiquei estática. Naquele momento, eu usei a minha energia de base. Agora vai e assalta um homem destro ou uma mulher canhota. Vai reagir. Porque é o enfrentamento. A minha destrice ou um homem canhoto, ele é do evitamento. O homem destro e a mulher canhota, eles vão enfrentar, eles vão brigar, eles vão querer ir para briga. E aí a gente vê muitas pessoas que reagem a um assalto e não entende por quê. Mas ele sabia que ele não podia agir. Sim, mas qual que é a energia que ele usou naquele momento? A energia masculina, que é de enfrentamento, ou a energia do evitamento? Não, eu não vou entrar em conflito, não vou entrar em briga, não vou entrar nessa que não é pra mim, que é a energia feminina. Entender isso muda muito, gente. Muito, muito. Muitas vezes eu começo a minha sessão, a pessoa diz pra mim assim, Lenir, eu entendi tudo. Eu já entendi por que a minha vida tá do jeito que está.
tô completamente fora da minha base. Completamente fora. E como volta, por exemplo, uma mulher destra que tá vivendo no pet hormonal, voltar para a destrice dela? É o que eu falei. Vai fazer a unha, fazer um cabelo, uma maquiagem, uma roupinha com mais babado. E uma destra, uma canhota que tá em pet hormonal da destra. De se posicionar, falar aquilo que realmente pensa, não ter medo, querer dizer assim, eu vou me colocar aqui e vou manter, eu sou firme, de tirar o tanto faz dela. Para uma mulher canhota não tem o tanto faz. É nesses momentos que ela traz a canhotice dela de volta. Posicionamento, tom de voz mais alto, para que ela não tenha medo de se expor. Isso traz a canhotice dela de volta. Isso traz ela para a base dela. E um homem canhoto, muitas vezes, eu já atendi pacientes, homens, que são canhotos, e por serem ridicularizados, por serem chamados de afeminados, homens casados com mulheres héteros, porque não tem nada a ver com opção sexual, e eles eram muito ridicularizados, e dessa forma vestiram uma roupa do destro que não é dele, e ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir esgotado o tempo todo. Assim como um homem destro que está vivendo como um canhoto, ele precisa trazer essa destrice, tomar decisão, proteger a família, tomar a frente, decidir as coisas. E ele decidir, vamos comer o quê? Ah, quem decide sou eu. Não tem nada a ver com machismo. Quando você entende essa dança, o feminino e o masculino entram em equilíbrio. E hoje a gente vê isso muito desequilibrado. Demais, demais. Mulheres querendo agir como homens o tempo todo e o homem baixando a cabeça. Homens que não protegem, não vão lá, não enfrentam, não se desafiam. E aí a gente está tendo uma inversão. E aí você diz assim, onde eu achei esse homem banana? E muitas vezes é um destro que está em pet hormonal. E você é uma destra que também está em pet hormonal, com uma energia masculina lá em cima. E não deixando essa figura masculina aparecer. Isso eu vejo demais nos meus atendimentos. Muito, 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 muito. Então é isso, pessoal. Alguém tem uma pergunta? Ficaram com dúvidas com relação a isso? A lateralidade, a energia masculina, a energia feminina? Me contem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. Não, então tá, gente. Então era isso. Se tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto, coloquem aqui nos comentários, eu vou responder para vocês. É que tem muito mais informações sobre isso, né? Realmente é uma gama muito grande, né? Então, só trouxe algumas características, né? Do homem destro, da mulher destra, do homem canhoto e da mulher canhota. Só para vocês entenderem no dia a dia como que a gente usa essa energia masculina e essa energia feminina. Tá bom então, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!